Você já imaginou que um simples baralho de cartas poderia guardar segredos que pessoas foram capazes de matar para esconder? Essa é a história de Luna, uma mulher comum que herda da mãe um baralho cigano antigo, de bordas queimadas que parece estar vivo. E quando ela começa a entender o que aquelas cartas guardam, descobre que há pessoas muito poderosas dispostas a tudo para tomar o baralho dela. Uma maldição com 100 anos de idade. Um colecionador de segredos com olhos âmbar. E uma jovem que precisa decidir, fugir do destino ou aprender a carregá-lo. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha o canal. Manda o nome da sua cidade, pode ser do Brasil todo, pode ser de fora também. E se você ainda não está inscrito, aperta o botão de inscrição agora, porque temos vídeos todos os dias. E essa história tem 8 capítulos e você vai querer acompanhar cada um deles até o fim. A feira de São Benedito está iluminada por lanternas de papel colorido. Barracas de frutas, ervas e artesanato se espalham por uma praça de paralelepípedos. O cheiro de incenso mistura-se ao de comida frita. Entre os visitantes, Luna Cavalcante, 28 anos, fotógrafa, cabelos curtos, olhos inquietos, caminha sozinha segurando uma câmera analógica. Ela fotografa tudo, os vendedores, as crianças, os velhos sentados em bancos. Está claramente em busca de algo, mas não sabe bem o que. Ao fundo da praça, afastada das outras barracas, uma tenda vermelha e dourada chama a atenção. Uma placa de madeira entalhada diz: Zafira, leitora do destino. Consultas ao baralho cigano. Luna hesita, mas algo a puxa em direção à tenda. Ela para diante dela, fotógrafa a entrada sem entrar. Voz, de dentro da tenda. Pode entrar, moça. Você já estava me esperando antes mesmo de me conhecer. Luna franze a testa. Baixa a câmera. Dá um passo para dentro. Int. Tenda de Zafira, contínuo. O interior é surpreendentemente espaçoso. Tecidos de seda nas paredes. Uma mesa baixa coberta por uma toalha bordada ocupa o centro. Sobre ela, um baralho de cartas ciganas, o tarote de Marcélia misturado com um baralho que Luna jamais viu antes. As cartas têm bordas escurecidas como queimadas. Zafira, 60 e poucos anos, pele morena marcada pelo tempo, cabelos brancos trançados com fios de ouro e vermelho, senta do outro lado da mesa. Seus olhos são de um verde acinzentado incomum. Ela sorri, mas o sorriso não chega completamente aos olhos. Zafira. Sente-se. Há muito tempo as cartas me dizem que você viria. Uma mulher com olhos que gravam o mundo em preto e branco. Uma mulher que vê, mas não acredita no que vê. Luna, eu não sou do tipo que acredita nessas coisas. Vim porque estava curiosa. Só isso. Zafira. A curiosidade é a porta pela qual o destino entra. Você perdeu alguém, não perdeu? Alguém que carregava segredos. E esses segredos morreram com ela, ou ele. Luna para. Engole seco. Claramente tocada, mas tentando manter a compostura. Zafira começa a embaralhar as cartas com gestos fluidos quase rituais. As cartas fazem um som estranho, mais grave do que deveria, como se fossem de material diferente. Luna, minha mãe morreu há 3 meses. Isso é de conhecimento público. Qualquer um da cidade sabe. Zafira. Talvez. Mas nem todo mundo sabe que ela guardava um baralho igual a esse. Zafira toca nas cartas de bordas queimadas. Zafira, conte. E que você o encontrou escondido no fundo de uma mala que ninguém mais abriu. Silêncio. Luna fica completamente rígida. Zafira começa a distribuir as cartas sobre a mesa. A primeira que vira mostra uma figura feminina encurvada sob o peso de 3 espadas fincadas nas costas. Luna olha para a carta e sente um arrepio percorrer a espinha, não de medo, mas de reconhecimento. Como se aquela imagem pertencesse a um sonho que ela teve mas não consegue lembrar. Zafira. O 3 de espadas. A carta do luto que ainda não terminou. Do segredo herdado sem consentimento. Sua mãe não apenas morreu, minha filha. Ela deixou algo para você carregar. E aquele baralho que você encontrou, ele não é apenas um baralho. Zafira finalmente olha diretamente nos olhos de Luna. Pela primeira vez, o sorriso some completamente de seu rosto. O que resta é algo entre aviso e pena. Zafira, conte. Ele está vivo. E ele já sabe que está com você. Um apartamento pequeno e organizado com excessivo cuidado. Fotografias penduradas nas paredes, todas em preto e branco, todas tiradas por Luna. Paisagens, retratos de desconhecidos, detalhes urbanos. Mas em um canto da sala, coberta por um lençol branco, uma mesa sobre a qual repousa uma mala de couro antigo, desgastada nas arestas. Luna entra ainda sacudida pela visita à tenda de Zafira. Acende a luz.
Olha para a mala coberta como se olhasse para um animal adormecido que não quer acordar. Vai até a cozinha, bebe água. Volta. Fica parada na frente da mala por longos segundos. Finalmente retira o lençol. Abre a mala. Dentro, dobradas com cuidado, roupas da mãe que Luna ainda não teve coragem de distribuir. Cartas, fotos antigas, documentos. E lá no fundo, embrulhado em tecido de veludo preto amarrado com cordão vermelho, o baralho. Luna o pega. Desamarra o cordão com mãos levemente trêmulas. As cartas caem parcialmente em sua mão, são maiores que um baralho comum, pesadas, de um material que parece papel mas tem uma textura quase orgânica, como couro fino. As bordas estão enegrecidas, como Zafira descreveu. O verso das cartas mostra um padrão geométrico intrincado em vermelho e ouro sobre fundo preto. Luna carrega as cartas até a mesa da sala. Senta. Examina cada uma com atenção de fotógrafa, detalhes, texturas, a qualidade do traço. As imagens são diferentes de qualquer tarot que ela conheça. Os personagens têm expressões intensamente humanas, quase perturbadoras de tão expressivas. Uma carta em especial a faz parar. Uma figura feminina de cabelos escuros, de costas, olhando para um horizonte onde o sol se põe ou nasce, é impossível dizer qual. Na borda inferior da carta, em letras minúsculas quase ilegíveis, a portadora. Luna, murmurando, que diabos é isso, mãe? Ela vira a carta. No verso, ao contrário das outras que têm apenas o padrão geométrico, há palavras escritas à mão com tinta que parece desbotada mas ainda legível. Luna aproxima os olhos, pega o celular para usar como lanterna. Inserto o verso da carta, para minha filha, quando chegar a hora. O baralho escolhe quem carrega. Ele escolheu você quando você ainda nem tinha nascido. Não o perca. Não o empreste. E nunca, nunca jogue as cartas para alguém que tenha olhos cor de âmbar. Perdoe-me por não te contar antes. Mãe. Luna abaixa o celular. Fica olhando para o teto. Uma lágrima desce pelo canto do olho, mas ela não parece perceber. De repente, algo a faz olhar novamente para as cartas espalhadas na mesa. Uma das cartas virou sozinha. Luna tem certeza que não tocou nela. A carta virada mostra um homem em pé de olhos abertos, segurando uma tocha. Seus olhos, pintados com detalhe incomum para as outras figuras, são claramente âmbar, um tom dourado alaranjado inequívoco. O celular de Luna toca. Ela leva um susto que derruba duas cartas da mesa. Atende sem ver o número. Luna. Alô? Voz masculina no telefone. Luna Cavalcante? Me desculpe ligar tão tarde. Meu nome é Rafael Moura. Eu conhecia sua mãe. Precisamos conversar sobre algo que ela me pediu para te entregar caso algo lhe acontecesse. Pode ser amanhã cedo? Luna olha para a carta do homem de olhos âmbar. Seu coração acelera. Luna, como são seus olhos, senhor Moura? Pausa do outro lado da linha. Rafael no telefone. Castanhos. Por quê? Luna fecha os olhos. Expira devagar. Luna, pode ser amanhã às 8. Uma cafeteria antiga de mármore e madeira escura, com cheiro de café forte e torrada. Rafael Moura, 35 anos, alto, cabelos pretos levemente grisalhos nas têmporas, barba curta, óculos de armação fina. Tem exatamente o tipo de aparência que faz as pessoas suporem que ele é professor universitário, o que é verdade. Ele está sentado no canto mais afastado do salão com 2 cafés na mesa e uma pasta de couro sobre o joelho. Quando Luna entra e o localiza, ele se levanta. Rafael, obrigado por vir. Eu imagino que a ligação de ontem à noite pareceu estranha. Luna, pareceu. Mas muita coisa estranha está acontecendo desde que encontrei a mala da minha mãe. Eles se sentam. Rafael abre a pasta. Tira de dentro um envelope pardo, lacrado com lacre de cera vermelha, o mesmo padrão geométrico do verso das cartas do baralho. Luna o reconhece imediatamente. Rafael, sua mãe me entregou isso há 2 anos e me disse para guardar até que algo lhe acontecesse. Ela sabia que estava com câncer antes de te contar, Luna. Tinha tempo para se preparar. Luna, segurando o envelope. Como você a conhecia? Rafael, sou professor de História das Religiões na universidade. Sua mãe me procurou porque sabia do meu trabalho com cultura romani. Ela precisava entender algo sobre a origem do baralho que possuía. Luna, o baralho de bordas queimadas. Rafael olha para ela com expressão que mistura surpresa e confirmação. Rafael, você já o encontrou. Bom, ou talvez não seja tão bom assim, dependendo do que ele decidiu te mostrar. Abre o envelope, por favor. Preciso que você leia antes que eu te explique o que descobri. Luna quebra o lacre. Tira de dentro uma folha de papel dobrada e uma fotografia. Ela abre a carta primeiro.
É da mãe, escrita à mão, a mesma letra reconhecível. Lê em silêncio. Sua expressão vai mudando da tensão inicial para algo que se parece com medo. A fotografia a faz engasgar. É uma foto em preto e branco, antiga décadas atrás, mas a mulher na foto tem um rosto quase idêntico ao de Luna. Mesma estrutura óssea, mesmo olhar. E ela segura nas mãos o baralho de bordas queimadas. Luna, quem é essa mulher? Rafael. Sua bisavó, Míria Cavalcante. Ela foi a primeira portadora do baralho na sua linhagem. Antes dela, o baralho pertenceu a uma cigana chamada Esperança dos Rios, que o criou, ou que foi escolhida para criá-lo, dependendo de como você enxerga essas coisas. Na virada do século passado, Luna coloca a foto sobre a mesa. Olha para ela por longos segundos. Luna, você disse maldição. No arquivo que me enviou por e-mail antes de ligar, você usou a palavra maldição. Rafael. Usei. E me arrependo de ter escolhido um canal inseguro para isso. Porque se tem alguém monitorando comunicações ligadas ao baralho, e eu acredito que tem, eu acabei de colocar você no mapa. Luna olha ao redor da cafeteria instintivamente. Rafael a imita. Nada de óbvio. Mas em uma mesa próxima, um homem de terno cinza chumbo termina o café sem nunca ter olhado para a xícara. Seu olhar esteve sempre, discretamente na direção deles. Rafael. Mais baixo, o baralho não é apenas um objeto místico. Ele é um registro. Cada carta carrega uma memória de alguém que foi lido por ele. E certas pessoas, ao longo de um século, têm tentado coletar essas memórias. Tentado usar o baralho para acessar segredos que deveriam ter morrido com seus donos. Luna, que tipo de segredos? Rafael, o tipo que derruba governos. Que expõe crimes que prescreveram no papel mas não na consciência de quem os cometeu. O tipo que as pessoas matam para manter enterrado. Luna está sentada no chão da sala com o baralho espalhado à sua frente. Ela organizou as cartas em grupos, fotografou cada uma com sua câmera analógica, uma forma de documentar, de aplicar o pensamento racional de fotógrafa a algo que desafia a racionalidade. Anotações em um caderno ao lado. Rafael sentado no sofá, lendo documentos que trouxe na pasta. De repente Luna percebe algo que a faz parar completamente. Ela pega uma carta, o 7 de copas, e a examina de perto. A figura central da carta é uma mulher olhando para 7 taças flutuantes, cada uma com uma visão diferente dentro. Luna pega uma lupa do estojo da câmera. Luna, Rafael, vem ver isso. Rafael se levanta, se aproxima. Luna aponta com a lupa para a menor das taças na carta, a que fica no canto superior direito. Dentro dela, miniaturizada ao extremo mas inconfundível, há uma imagem de um apartamento. Um apartamento específico. Este apartamento. Rafael. Em voz baixa, isso não estava aqui antes. Luna, você viu essas cartas antes? Rafael. Sua mãe me mostrou uma vez. Essa taça tinha uma imagem diferente. Uma casa antiga. Uma casa no interior. Luna abaixa a lupa. Olha para o baralho com uma expressão nova, não mais de ceticismo intelectual, mas de algo que está começando a se parecer com respeito involuntário. Seu celular vibra. Uma mensagem de número desconhecido. Pare de fotografar as cartas. Elas não gostam. Luna vira o celular para Rafael ver. Ele fecha os olhos por um momento. Rafael. Isso é a maldição se apresentando. Não é sobrenatural no sentido folclórico, é uma rede de proteção. Esperança dos Rios criou esse baralho com um sistema de salvaguardas. Qualquer tentativa de reproduzir, copiar ou catalogar as cartas aciona alertas para quem monitora o baralho. Luna. Monitora como? Com câmeras. Com tecnologia? Rafael. Com pessoas. Com uma rede de informantes que existe há 100 anos. Ciganos, na maioria, guardiões voluntários da tradição de esperança. Mas também há outros que querem o baralho por razões bem menos nobres. Um barulho vindo do corredor externo ao apartamento. Ambos se viram. Som de passos, lentos deliberados, parando bem diante da porta. Luna e Rafael ficam absolutamente imóveis. Então uma carta desliza por baixo da porta. Uma carta do baralho. Mas como? O baralho está todo ali, no chão da sala. Luna vai até a porta. Abre rapidamente. O corredor está vazio. Ela pega a carta do chão. É uma carta diferente de todas as outras do baralho. Mesma qualidade de papel, mesmo estilo de ilustração, mas ela nunca viu entre as cartas que catalogou. A figura na carta é uma mulher idosa sentada em uma cadeira de rodas, olhando pela janela. No verso escrito com a mesma tinta desbotada de antes, Rua das Camélias 14. Amanhã ao amanhecer. Venha sozinha. Luna. Uma carta a mais. De onde veio essa carta? Rafael.
pegando a carta, examinando. Meu Deus! Isso é, o baralho nunca deveria ter cartas enviadas. Ele recebe. Ele registra. Ele não envia mensagens por cartas físicas que aparecem do nada. A menos que... Luna. A menos que quê? Rafael. A menos que Esperança dos Rios esteja viva. Pausa. Luna e Rafael se encaram. Fora do apartamento, a cidade faz seu barulho de sempre. Mas dentro há um silêncio que pesa como uma decisão que já foi tomada. O endereço é uma casa senhorial em estilo colonial, claramente antiga, mas mantida com cuidado meticuloso. Jardim de camélias brancas em plena floração. Luna chegou sozinha, ou tentou chegar. Rafael ficou do lado de fora da rua, sem conseguir dar mais que uma promessa fraca de que respeitaria o pedido da carta. A porta se abre antes que Luna toque na campainha. Uma mulher jovem, Cássia, 20 e poucos anos, cabelos negros longos, expressão séria, vestida de branco, a recebe com um aceno de cabeça. Cássia, ela está te esperando. Foi ela quem me disse que você chegaria agora, não 10 minutos mais tarde como você mesma planejava. Luna não responde. Entra. A casa por dentro é um museu vivo, fotografias de diferentes épocas cobrindo as paredes, mas não como a decoração bagunçada de quem acumula. Como uma cronologia deliberada, uma narrativa visual. Luna fotografa até o tutano, para instintivamente diante de cada foto. Mulheres em sua maioria. Diferentes idades. Diferentes épocas. Mas algo nas poses, nas expressões, nas mãos, é recorrente. Em muitas delas, o baralho aparece. Cássia guia até uma sala nos fundos. Luz de manhã entrando por janelas altas. E lá está, Esperança dos Rios, em uma cadeira de rodas, olhando pela janela, exatamente como na carta. Quando Luna entra, a velha se vira. Esperança deve ter, no mínimo, 100 e poucos anos. Mas seus olhos são os de uma mulher que nunca envelhece onde importa. Verde acinzentados. Os mesmos olhos de Zafira. Luna, lentamente você é a mãe de Zafira. Esperança. Voz rasgada, mas firme, avó. Zafira é minha neta. Sente-se, Luna Cavalcante. Você tem as cartas com você? Luna tira o baralho do bolso interno da jaqueta. Ela o levou, apesar de Rafael ter sugerido que não o fizesse. Coloca sobre a mesa entre elas. Esperança olha para ele com uma expressão que Luna não consegue nomear. Amor, tristeza e algo quase como alívio. Esperança. Eu criei esse baralho em 1918. Tinha 23 anos. O mundo estava em guerra e meu povo estava sendo espalhado pelos ventos como sementes que ninguém queria plantar. Eu precisava de um modo de guardar o que não podia ser dito em voz alta. Os segredos dos que viriam me consultar, não para usá-los, mas para protegê-los. Luna, você criou um arquivo. Um arquivo vivo. Esperança. Isso. E como todo arquivo, ele precisava de uma guardiã. Alguém que soubesse que as cartas são um depósito, não uma arma. Sua bisavó Miriam foi a primeira guardiã fora da minha família. Eu a escolhi porque vi em seus olhos o mesmo que vejo nos seus. A capacidade de carregar peso sem dobrar. Uma pausa. Luna está processando. Esperança pega o baralho com mãos que tremem levemente, mas com o cuidado de quem segura algo vivo. Esperança. Mas há uma complicação, minha filha. Uma das cartas foi roubada há 15 anos. Não qualquer carta, a carta mestra. Sem ela, o baralho não apenas perde sua proteção. Ele começa a vazar. Os segredos começam a se soltar. E há sempre um homem que está esperando exatamente isso acontecer. Um andar inteiro de um prédio corporativo ocupado por um único escritório. Paredes cobertas de estantes com objetos raros, não como museu, mas como troféus. Dorian Salles, 55 anos, cabelos brancos impecavelmente penteados, terno sob medida, olhos âmbar, exatamente como na carta do baralho. Recebe um telefonema enquanto examina um mapa estendido sobre sua mesa. Dorian. Então ela foi à casa da velha. Pausa, claro que foi sozinha, a carta disse para vir sozinha e ela obedeceu. As Cavalcantes sempre obedecem quando a mensagem vem do baralho. É o condicionamento de gerações. Ele desliga. Olha para uma das estantes onde, entre outros objetos, há um espaço vazio marcado por um suporte de acrílico, o tipo usado para exibir uma carta de baralho. Sob o suporte, uma etiqueta, carta mestra em trânsito. Corte para Int. Casa de Esperança, contínuo. Luna ouve Esperança falar sobre Dorian Salles. Cada detalhe que a velha revela vai construindo um retrato que Luna reconhece, não a pessoa, mas o tipo. O tipo de homem que coleciona poder por insegurança. Que acredita que possuir segredos equivale a possuir as pessoas que os carregam. Esperança. Dorian foi consultado pelo baralho uma única vez quando tinha 30 anos.
A carta que emergiu para ele foi a mais devastadora que o baralho pode oferecer: a torre. Ruína, queda, transformação forçada. Ele recusou a mensagem. Passou os 25 anos seguintes tentando destruir o mensageiro, Luna, mas em vez de destruir o baralho, ele roubou a carta mestra, Esperança, para neutralizá-lo sem destruí-lo, porque ele ainda quer usá-lo. Ainda acredita que as memórias nas cartas podem ser extraídas, decifradas. Ele montou uma equipe durante anos: historiadores, estudiosos de cultura romani, especialistas em criptografia. Estão tentando quebrar o código do baralho. Luna, e se eles conseguirem? Esperança olha para Luna com aquela mistura de amor e tristeza de antes. Esperança. 102 segredos se tornam públicos de uma vez. Memórias de mortos que confiaram sua intimidade ao baralho. Confissões de crimes não prescritos. Identidades de pessoas que precisam permanecer escondidas para sobreviver. Crianças de guerras antigas que não sabem que foram adotadas. O baralho é um arquivo, Luna, e nenhum arquivo deveria ser aberto à força por quem não tem direito ao seu conteúdo. Cássia entra na sala com urgência discreta. Sussurra algo ao ouvido de Esperança. A velha fecha os olhos por um momento. Esperança. O homem que veio com você. Seu professor. Luna. Rafael. O que aconteceu? Esperança. 2 homens acabaram de chegar na rua e o abordaram. Isso é Dorian mandando um recado. Luna já está de pé. Pega o baralho da mesa. Esperança. Espere. Antes de sair, preciso te dar algo. Esperança tira de dentro da manga do vestido um envelope pequeno. Dentro há uma única carta, diferente de todas as outras do baralho. Mais simples. Sem ilustração complexa. Apenas uma chama desenhada no centro. Esperança. Isso não é a carta mestra, mas é a chave para encontrá-la. Sua mãe me mandou guardar isso para você. Ela sabia que o momento chegaria. Luna, pegando o envelope, como minha mãe sabia. Esperança. Sorrindo pela primeira vez porque ela também era leitora, minha filha. Você é a 3ª geração, mas não a última. Uma sequência de perseguição e descoberta comprimida pelo tempo. Luna e Rafael, levemente machucado, corte no lábio, jaqueta rasgada, se movem pela cidade usando a carta da chama como guia. A carta descobrem reage ao calor. Quando Luna segura na palma da mão, linhas invisíveis se tornam visíveis como um mapa de tinta simpática. Cada linha aponta para um ponto diferente da cidade. Int. Biblioteca Municipal, seção de obras raras, tarde. Rafael usa seu crachá de professor para acessar o subsolo. Luna fotografa tudo com a câmera analógica. A carta da chave pulsa levemente quente nas mãos dela quando ela passa por uma determinada estante, arquivos de jornais do início do século XX. Dentro de um jornal de 1923, entre páginas amareladas, há uma fotografia publicada, a inauguração de um teatro. Na plateia, quase invisível pelo ângulo, uma mulher que Luna reconhece como Esperança. Jovem, e nas mãos, um objeto que o fotógrafo não pretendia registrar mas registrou. A carta mestra, claramente identificável pela ausência de bordas queimadas? Suas bordas são douradas. Rafael. O Teatro São Clemente. Foi demolido em 1989, mas o porão foi preservado. Faz parte de um processo de tombamento que nunca foi concluído. Ext. Ruínas do Teatro São Clemente, entardecer. O que resta do teatro é um esqueleto de paredes de tijolos e ferro enferrujado, cercado por tapumes. Um espaço de construção abandonada a meio, como muitos projetos de preservação que encontraram resistência ou falta de verba. Luna e Rafael encontram uma entrada pelos fundos, uma grade enferrujada que cede com pouca força. O interior é assombrosamente belo na sua decadência. Colunas cobertas de vegetação. O espaço da plateia aberto para o céu. Luna fotografa compulsivamente, mas nunca para. Ela sabe que alguém está seguindo eles. A sensação de ser observada não a abandonou desde que saíram da casa de Esperança. A carta da chave está quase quente demais para segurar quando elas chegam no que foi o palco. Abaixo do palco, acessado por um alçapão de madeira podre mas ainda inteiro, há um porão. Rafael entra primeiro. Luna o segue. Seus celulares como lanternas. Int. Porão do teatro, contínuo. O porão está seco, contra todas as expectativas. Uma sala pequena com paredes de tijolos e um único objeto no centro. Uma caixa de madeira entalhada com o mesmo padrão geométrico do baralho, colocada sobre o que parece ser um altar improvisado de velas consumidas e flores secas. Luna se aproxima. A carta da chave esquenta até o limite do suportável e depois esfria de repente, um sinal de chegada. Ela abre a caixa.
Dentro, embrulhada em tecido de seda vermelho, há uma carta de baralho com bordas douradas. A carta mestra. A figura na carta é diferente de todas as outras, não uma cena ou personagem, mas um espelho. Um espelho que reflete não quem olha, mas o que quem olha carrega dentro: medos, desejos, segredos. Luna olha para a carta e por um momento tem a sensação de ver sua própria vida inteira condensada em uma imagem que não consegue descrever. Depois, uma voz nos degraus do alçapão. Dorian, de cima. Que conveniente. Você fez o trabalho mais difícil por mim. Obrigado, Luna. Dorian desce os degraus. Dois homens grandes ficam em cima, bloqueando a saída. Dorian veste um terno impecável que parece completamente fora de lugar nas ruínas. Seus olhos âmbar capturam a pouca luz do porão e parecem brilhar com ela. Dorian, o baralho, por favor. Completo, agora que a carta mestra voltou a ele. Luna e Rafael se entreolham. Luna tem o baralho na jaqueta e a carta mestra na mão. Ela pensa rapidamente, é o que Esperança a treinou para fazer, ela percebe, sem nunca ter tido aulas formais. Toda a sua vida, a maneira como sua mãe a criou para pensar antes de reagir, foi uma preparação. Silêncio no porão. Dorian espera. Luna olha para a carta mestra que segura, o espelho que mostra o que a pessoa carrega dentro, e de repente ela entende. Entende o que Esperança quis dizer quando disse que o baralho não é uma arma. Entende porque a carta mestra foi escondida aqui, não roubada por Dorian, porque quem tentasse tomá-la à força teria que encarar o que carregava. Luna, você quer o baralho para usar os segredos como moeda, para ter poder sobre as pessoas cujas memórias estão nas cartas. Dorian, chame de o que quiser. Informação é poder. Sempre foi. Luna, e o seu segredo? O que você carregava quando o baralho te leu há 25 anos e mostrou a torre? A primeira rachadura na compostura de Dorian. Imperceptível para quem não soubesse procurar. Luna procurou. Luna, conte. A torre não é apenas ruína. É a queda de uma estrutura falsa. De algo construído sobre mentiras. O que foi que a carta viu em você que você passou 25 anos correndo para não enfrentar? Dorian, irritado, isso não é uma sessão de terapia. Dê-me o baralho. Ele dá um passo à frente. Luna dá um passo atrás, mas não de recuo. De posicionamento. Ela fica de costas para a caixa de madeira, e faz algo que Esperança não a instruiu a fazer, que Rafael ficaria horrorizado de ver, que vai completamente contra toda a lógica de proteção que ela recebeu. Ela abre o baralho e coloca a carta mestra de volta nele. O efeito é imediato. As bordas das cartas, as queimadas, começam a brilhar com uma luz fraca mas visível, como carvão que ainda guarda calor. O baralho completo vibra nas mãos de Luna com uma frequência que ela sente nos ossos. Rafael. Luna, o que você está? Luna. Para Dorian, você quer o baralho completo. Então o baralho completo vai te fazer uma oferta. Sente-se. Dorian ri. Um riso curto, controlado, que esconde o quanto aquela luz das cartas o perturbou. Dorian, você não me assusta com truques de luz. Luna, não é um truque. E eu não estou te assustando. Estou te oferecendo o que você nunca teve coragem de pedir. A verdade sobre você mesmo. Pausa. Os dois homens no alçapão trocam um olhar nervoso. O brilho das cartas aumentou ligeiramente. Luna distribui 3 cartas sobre a tampa da caixa de madeira, viradas para baixo. Seus movimentos são os de Zafira fluidos, quase rituais. Ela não foi ensinada, mas carrega o conhecimento nas mãos como músculo. Luna, 3 cartas. O que foi? O que é? O que será se você continuar nesse caminho? Você pode olhar e ir embora, e nunca mais ter poder sobre esse baralho, ou sobre qualquer pessoa que ele protege. Ou pode recusar e tentar me tomar as cartas à força. Dorian, irônico. E o que acontece se eu tentar à força? Luna, o baralho libera os segredos que guarda. Todos eles. De uma vez. Não para você, para o mundo. Para cada jornalista, investigador e autoridade que minha mãe, minha bisavó e Esperança dos Rios cultivaram como contatos ao longo de um século. A rede que você pensou que estava monitorando, ela estava monitorando você. Dorian fica imóvel. Pela primeira vez desde que desceu os degraus, ele parece verdadeiramente calcular. Luna espera. Rafael, encostado na parede, percebe que está literalmente segurando a respiração. Dorian olha para as 3 cartas viradas. 1 segundo longo. 2. Então, devagar, como alguém que cede não por fraqueza mas por uma espécie de cansaço antigo, ele se aproxima e vira a primeira carta. A figura na carta é um homem jovem, de pé em uma encruzilhada, olhando para um caminho que não tomou. Dorian olha para a carta por tempo demais. Luna não diz nada. Não é hora de falar.
Dorian vira as outras duas cartas. Olha para elas. Algo muda em seu rosto, não quebra, não derrete. Apenas muda, como a expressão de quem vê algo que reconhece mas preferia não reconhecer. Ele vira as costas. Sobe os degraus. Sem uma palavra. Os dois homens o seguem, confusos. Os passos se afastam pelo teatro e depois somem. Porão do teatro, depois. Luna e Rafael ficam no porão por um longo momento depois que os passos desaparecem. O brilho das cartas diminuiu. O baralho está quente mas quieto nas mãos de Luna. Rafael. O que estava nas cartas que você mostrou para ele? Luna. Não sei. Vi as imagens mas elas eram para ele, não para mim. Pausa, é assim que funciona, eu acho. O baralho não é meu. Eu só carrego. Ext. Feira Livre Noite, Coda. Meses depois. A Feira de São Benedito. Luna está de volta ao mesmo lugar onde começou, mas a câmera que carrega agora está guardada. Ela veio sem fotografar, pelo menos por esta noite. Ela encontra a tenda vermelha e dourada. Entra. Tenda de Zafira, contínuo. Zafira está sentada como sempre. O baralho sobre a mesa. Quando Luna entra, a velha mulher de olhos verde acinzentado sorri, desta vez o sorriso chega aos olhos. Zafira. Você voltou. Como guardiã desta vez, não como visitante. Luna. Vim devolver as cartas à vovó Esperança. Ela disse que prefere que fiquem com a família dela, agora que o perigo passou por hora. Zafira. Por hora é a expressão certa. Sempre haverá outro Dorian. Haverá sempre alguém que acredita que pode possuir o que só pode ser carregado. Luna coloca o baralho sobre a mesa, ao lado das cartas de Zafira. Fica olhando para ele por um momento. Luna, você sabia desde o início que eu era guardiã, quando me chamou para entrar da primeira vez. Zafira. Sabia. Mas o baralho precisava que você descobrisse por conta própria. É sempre assim. A herança que vale a pena nunca pode ser simplesmente entregue. Precisa ser ganha. Luna olha para ela. Então olha para a câmera que trouxe sem querer fotografar. Pega ela. Enquadra Zafira à sua frente, o baralho entre elas na mesa. Luna, posso? Zafira abre as mãos sobre o baralho em gesto de quem oferece. Luna fotógrafa. O flash ilumina a tenda por um segundo. Quando a luz some, o baralho está levemente diferente. Uma das cartas virou sozinha, como sempre, para a posição que quer. Luna olha para a carta virada. É a que tem a figura feminina de costas, olhando para o horizonte de sol indeciso. A portadora. Luna sorri. Pela primeira vez em toda a história, a portadora não parece um peso. Parece uma escolha. Fim.